Queridos alunos, vamos continuando então, né, nosso curso. Na última aula a gente discutiu o gráfico posição versus tempo e a gente mostrou que mesmo num gráfico posição versus tempo é possível tirar dele o deslocamento calculando a área embaixo da curva, né? E a gente terminou fazendo uma demonstração que no movimento uniformemente acelerado a gente calculou essa área, que é o deslocamento, né? E chegamos na função da posição, né? Como função do tempo. A gente obteve que a posição final x vai ser igual à posição inicial, x0, mais a velocidade inicial vezes o tempo, v0t, mais 1 meio vezes a aceleração a vezes o tempo ao quadrado. Então, a gente chama isso de função, porque a posição passa a ser função do tempo, né? Se você souber a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração do corpo, para qualquer valor de tempo que você queira, você faz as contas e descobre aonde esse corpo vai estar, qual é a posição dele. Vamos analisar o gráfico dessa função. A primeira coisa importante é que é uma função quadrática no tempo, né? E aí a gente vai lembrar lá da matemática a função quadrática. Então aqui a gente tem a função posição da física para o movimento uniformemente variado. E aqui do lado eu coloquei a função quadrática, né? Y em função de x. Então a gente tem aqui, eu só escrevi, né? Vocês estão mais acostumados como ax ao quadrado mais bx mais c. Eu só escrevi ao contrário para ficar mais comparar com a física aqui, né? Então eu coloquei com a mesma cor para a gente ver as analogias aqui, né? Na matemática, o eixo vertical, a função normalmente é o y, e no eixo vertical, na variável independente, é o x, né? Na física, a nossa função aqui vai ser a posição, vai ser o x, e a variável do eixo horizontal é o tempo. Então, tá aí, né? Na matemática o x está de preto, na física o t está de preto. E aí a gente pode fazer as analogias, né? Então, aquela constante c, na matemática a gente sabe que y em função de x vai dar uma parábola, né? E a característica dessa parábola, se a concavidade é para cima, é para baixo, se ela é fina, se ela é larga, isso tudo depende desses coeficientes, né? E a gente tem uma analogia aqui, ó. O c da matemática vai ser o nosso x0. Quem multiplica o x na matemática, que é o b, né? No nosso caso aqui vai ser o v0. E o cara que multiplica o x ao quadrado na matemática, no nosso caso, quem multiplica o tempo ao quadrado é 1 meio vezes a aceleração. Então, ou seja, assim como na matemática, o a, o b e o c, esses parâmetros vão determinar como vai ser a parábola, concavidade para cima, para baixo, onde que vai estar o vértice, etc. e tal. Na física, quem vai determinar como vai ser a função posição vai ser uma parábola. Mas como vai ser essa parábola? Vai ser x0, v0 e aceleração. Bom, uma coisa simples que a gente pode ver, vocês vão lembrar, que o sinal do cara que multiplicava o x ao quadrado determinava se a concavidade era para cima ou para baixo. Na física, vai ser o sinal de 1 meio de a. Como 1 meio é uma fração positiva, né? Quem determina o sinal de quem multiplica o tempo ao quadrado vai ser a própria aceleração. Então, se a aceleração for positiva, a concavidade vai ser para cima, né? A parábola vai ser para cima. E se a aceleração for negativa, vai ser para baixo. E o formato em si dessa parábola, cada caso é um caso. A gente não vai ficar muito preocupado com isso, né? Agora a gente sabe que para traçar um gráfico posição versus tempo,
não basta mais 2 pontos, né? Numa reta basta 2 pontos. Numa parábola você vai precisar de mais pontos para conseguir traçar uma curva, né, mais razoável. Vamos analisar o que está acontecendo aqui, né? Que eu tenho 2 exemplos de posição por tempo, uma com cavidade para baixo, a outra para cima. Então aqui a gente observa que no tempo zero a gente tem uma certa posição inicial, e à medida que o tempo avança, a posição é positiva e ela vai aumentando. É importante você sempre estar pensando no referencial. Então aqui embaixo está o referencial tem uma origem, um zero, tem um sentido positivo e tem um sentido negativo, né? Então ele está numa posição positiva, então ele está à direita da origem, e a posição cresce com o tempo, ou seja, esse corpo está deslocando para, no caso aqui, para a direita, né? Para a direita. Só que a posição cresce até que a posição chega num valor máximo. E a partir daí, a posição continua positiva, mas ela começa a diminuir. Então o que aconteceu aqui? O objeto estava aqui em uma posição positiva, essa posição foi aumentando, chegou no valor máximo, depois esse corpo retornou, inverteu o sentido do movimento. Então o vértice da parábola, ele sempre é um ponto de inversão do movimento. Ou seja, a posição estava aumentando, positiva aumentando, ou seja, estava indo para a direita. E a partir dali, a posição continuou positiva, mas passou a diminuir. Então ele começou a inverter o sentido e agora está indo para a esquerda. Já no outro gráfico aqui, vamos analisar o que está acontecendo. Aqui a posição ela é inicialmente positiva e a posição vai diminuindo. Então ele está indo para a esquerda. Mesmo que a posição seja positiva, e ele está aqui, né, à direita da origem, se a posição diminui com o tempo, ele está indo para a esquerda. Chegou aqui nesse ponto, a posição é zero. Bom, nesse ponto, ele está passando pela origem. É um gráfico específico aqui, qualquer, né? E aí a posição dele continua diminuindo, só que ela vai ficando cada vez mais negativa, ou seja, ele passou a origem e continua indo para a esquerda. Chegou aqui no vértice, a posição chegou no mais negativo possível, né? E depois ela continua uma posição negativa, mas ela vai reduzindo em módulo. Então ele passa da origem, chega no valor o máximo negativo possível e depois volta a encolher. Continua uma posição negativa, mas vai encolhendo, então ele está voltando. Então não interessa se a parábola está para cima ou está para baixo, o vértice da parábola, num gráfico do movimento uniformemente variado, ele sempre indica um instante de inversão do movimento. Ele estava indo para um lado e naquele instante inverteu o movimento. Então o vértice da parábola é um momento em que a velocidade é zero, porque se o corpo está indo para a direita e de repente, naquele instante, ele inverte para a esquerda, a velocidade é obrigada a passar pelo valor zero, né? Você não pode ter um carro a 10 km por hora e instantaneamente ele já inverte 10 km por hora no outro sentido, sem passar pelo zero. Isso não é possível. Então, seria basicamente isso, né? O gráfico é uma parábola. Agora, como que eu tiro velocidade de um gráfico posição por tempo? A gente já viu lá no MRU e num gráfico posição por tempo, eu conseguia tirar a velocidade pela inclinação do gráfico. Agora, para uma parábola é bem complicado. Vamos relembrar o MRU. No MRU, posição por tempo dava uma reta. Você escolhia 2 instantes de tempo, definia um intervalo de tempo, né? Olhava nesse intervalo de tempo qual era a variação da posição, né? Posição inicial e final. E aí dividindo esse cateto, oposto do triângulo, que é o ΔX, pelo intervalo de tempo, que é o ΔT, né? Isso aí é a inclinação da reta, né? Isso te dava a velocidade no MRU. Agora, e se eu tenho uma curva que não é uma reta? Olha só, no movimento variado tem uma parábola. E se não for uma reta, como é que eu tiro a velocidade? Vou ensinar uma coisa para vocês que nem está no livro, tá? Vamos supor que você tem aí um gráfico posição por tempo
Isso nem é movimento uniformemente variado, é um gráfico genérico aí qualquer, né? Uma curva maluca. E aí, vamos ver. Eu não tenho como calcular, isso não é uma reta, então fica complicado. Mas eu posso calcular a velocidade média. Então, por exemplo, entre 4 e 14 segundos, 4 segundos, ele está na posição aqui abaixo de 5. No 14 segundos, ele está na posição 20. Eu posso fazer o ΔX aqui, dividir pelo ΔT, isso me dá a velocidade média. Bom, isso não é a velocidade instantânea, é a velocidade média neste grande intervalo de tempo, né? E a inclinação dessa reta, que está me dando aqui a velocidade média, ela não coincide com a curva, né? Agora, o que eu posso fazer? Eu vou encolher o tempo para ver o que acontece. Então, agora eu diminuí para 12, olha. Antes era de 4 a 14, agora eu diminui para 12. Aí eu vou calcular uma velocidade média de novo, pela variação da posição, dividir pela variação do tempo. Observem que a reta agora, a inclinação da reta, ela se aproximou da curva. Olha antes. Agora ela aproximou um pouco, mas ainda assim é uma velocidade média. Vou encolher o tempo mais ainda. Fui para 10. Observem que a inclinação dessa reta, que me dá a velocidade média, ela vai se aproximando da curva. Mas ainda assim, eu divido o cateto oposto ΔX pelo ΔT, eu tenho ainda uma velocidade média. Vou diminuir ainda mais. De 4 a 8 segundos. Divido ΔX por ΔT. Ainda assim, é uma velocidade média. Mas olha agora como que a inclinação dessa reta, que me dá a velocidade média, está muito próxima da curva. Eu diminuo ainda mais, olha lá. Quando eu diminuo bastante, a inclinação da reta ela fica praticamente tangente à curva. Então ainda é uma velocidade média, mas é uma velocidade média que eu considero que, se o intervalo de tempo é muito curto, ela vai estar próxima ali do que está acontecendo. Então a ideia é essa. Bom, você tem que imaginar isso no limite do intervalo de tempo tender a zero. Quando você faz isso, isso daqui nem está no ensino médio, eu estou só dando uma pincelada para ensinar para vocês uma técnica interessante. Quando você faz isso, faz esse exercício de tender o intervalo de tempo a zero, a inclinação da reta fica tangente à curva. Então você pode considerar que num gráfico posição por tempo, se você quer saber sobre a velocidade num dado ponto, nesse ponto preto aqui, por exemplo, você vai traçar aqui nesse ponto uma reta tangente à curva. Essa reta não pode cortar a curva, ela tem que tangenciar a curva. E a inclinação dessa reta tangente é que vai te dar uma ideia sobre a velocidade. Vamos ver um exemplo. Imagine que você tem esse gráfico posição por tempo, uma parábola. Agora sim, agora eu estou no movimento uniformemente variado. Então o que vai acontecer com a velocidade? Você pode fazer a seguinte análise, ó. Nesse ponto, a inclinação da tangente à curva nesse ponto, ela está bastante inclinada, né? Está bastante inclinada e é uma inclinação positiva, então a velocidade é positiva, né? E a velocidade é alta, porque a inclinação ela está grande aí. Vamos ver um pouco à frente. Um pouco à frente, um pouco mais à frente no tempo. O que aconteceu com a inclinação da tangente? Ela sofreu uma leve redução. Então, desse ponto para esse, o que aconteceu com a velocidade? A velocidade era positiva, indo para a direita, por exemplo, né? Mas ela sofreu uma pequena diminuição. A velocidade continuou positiva, mas a inclinação diminuiu. E inclinação te fala de velocidade. Então, daqui para cá, eu sei que a velocidade está diminuindo. Não sei dizer o valor, mas a tangente me dá o comportamento qualitativo da velocidade. E no próximo ponto, olha, nesse ponto aqui, que é o vértice da parábola, eu vi que a inclinação ficou nula. É uma inclinação horizontal, é uma inclinação nula. Então esse ponto aqui significa que a velocidade é zero. Lembra que a gente discutiu que no vértice da parábola é um ponto de inversão do movimento? A velocidade é zero? Então a velocidade é zero. No próximo ponto, opa, agora a inclinação ficou negativa. Olha, essa reta está embicada para baixo.
Então daqui para cá, a velocidade que era zero, ela passou a ficar com uma inclinação grande, porém negativa, né? Então a velocidade agora, o movimento inverteu, né? Se antes ele ia para a direita, agora ele vai para a esquerda. E no próximo ponto? No próximo ponto a inclinação continua negativa, mas ela ficou mais negativa. Então é como se a velocidade estivesse aumentando em módulo, porém no sentido negativo do referencial. Então essa análise de observar o que acontece com a inclinação da curva te dá o comportamento do que está acontecendo com a velocidade. Tá joia? Isso aí é uma ferramenta a mais para vocês. Não está no livro, mas é interessante de usar às vezes. E isso vale, na verdade, para qualquer movimento. Vamos agora voltar para as equações, tá? Então a gente já estudou a equação aqui, ó, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Essa equação nada mais é do que a aceleração é ΔV sobre ΔT, né? A aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação no tempo. Daí você chega aqui. A gente viu a função posição através do gráfico velocidade por tempo. A gente mostrou que a posição final é x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado. Aqui a gente está escrevendo ela na forma de ΔX, tá? Mas o ΔX, lembrando, ΔX é x menos x0. Então, se você quiser, você pode pegar esse menos x0, joga para o outro lado, e aí ficaria a função posição. X igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado. Beleza. E aí, gente, eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Não é difícil, mas você pode pegar essa equação aqui e isolar o tempo. Por exemplo, ó, você passa o V0 para o lado esquerdo, depois você passa o A dividindo, você isola o tempo e substitui na equação de baixo. Fazendo isso, né, com algumas manipulações aí, é possível deduzir essa equação aqui, ó, que é conhecida como equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 a ΔX, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Bom, essa equação ela não é uma equação nova, ela é simplesmente uma mistura das outras duas, né? Então, tudo que você resolve com ela, a princípio daria para resolver com essas duas. Mas às vezes ela é interessante de você usar. Então, o resumo da ópera, né? Relembrando aqui, no MRU a gente tem apenas uma equação, que é x, posição final, é igual a x0, posição inicial mais VT. Essa é a única equação do MRU. Na verdade, essa equação nada mais é do que velocidade é igual a ΔX sobre ΔT. Né? No MRU, isso vale, porque ΔX, deslocamento por tempo, isso é velocidade média. Isso não vale para o movimento uniformemente variado. Mas vale para o MRU, porque no MRU a velocidade é constante. Então a velocidade média coincide com a velocidade. Então você tem essa equação, x igual a x0 mais vt, que vem de v igual a ΔX sobre ΔT, né? Você só pode usar essa equação se o movimento for uniforme. E no MRUV é bem mais complicado. Você tem três equações, tá? Uma delas é v igual a v0 mais at. A outra essa aqui é a função velocidade, né? A outra é a função posição, x igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado. Se você quiser passar o x0 para a esquerda, vai virar um ΔX lá, né? Vira o deslocamento. E a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a vezes ΔX vezes o deslocamento. Lembrando que essa terceira equação, ela vem das duas de cima. Então, na verdade, você tem duas equações independentes aqui. Mas a gente trabalha com essas três, porque vocês vão ver daqui a pouco e é interessante. Agora tem uma coisa importante que eu queria chamar vocês aqui nessa responsabilidade, tá? Independente se você gosta ou não, independente se você desenha ou não um referencial,
se você pensa ou não no referencial. Essas equações, elas dependem do referencial. Nessas equações, tanto a posição, quanto a posição inicial, quanto a velocidade inicial, quanto a aceleração, todos esses caras, eles podem ser negativos ou positivos, a depender do referencial. Então você tem aqui um referencial, normalmente você tem liberdade para escolher, ele tem uma origem, ele tem um sentido positivo e um sentido negativo, né? E, enfim, então vamos lá. Agora, o sinal desses caras, por exemplo, o ΔX, sempre que o x for positivo, a posição do corpo está à direita da origem, né? Se o x for negativo, ele está à esquerda da origem, o mesmo vale para o x0. O ΔX, que é o deslocamento, posição final menos inicial, se ele estiver indo, no caso aqui desse referencial, né? Se ele estiver indo para a direita, o ΔX é positivo. Se ele estiver indo para a esquerda, o ΔX é negativo. E a velocidade vai seguir a mesma lógica. Se ele está indo para a direita, a velocidade vai ser positiva. Se ele está indo para a esquerda, vai ser negativa. Tanto para o V quanto para o V0, né? Então, e a aceleração depende do sinal do ΔV. Então vai depender de cada caso. Você sabe o sinal do V e do V0, o sinal do ΔV vai definir se a aceleração aponta é positiva ou negativa, né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Essas equações dependem do referencial. É o referencial e o problema que vai definir cada um desses parâmetros aí, eles vão ser positivos ou negativos. Então, ou você sabe disso e assume o controle da situação, num dado problema, você desenha o referencial, interpreta e controla quem é positivo, quem é negativo, e na hora que você calcular alguém, o resultado vier positivo ou se vier negativo, você, olhando para o referencial, interpreta e entende o que está acontecendo. Ou você tem esse controle, ou então, mas eu não gosto de referencial, eu nem penso no referencial, nem uso referencial. Então só sobra isso daqui para você, ó. Seja o que Deus quiser. Se você não pensa no referencial, você vai ter que contar com a sorte. Porque você não vai saber qual sinal você tem que botar ali. Aí você pode errar e nem vai saber o que está acontecendo. Ou você descobre, faz uma conta, calcula alguém, e se alguém vem negativo, você não sabe o que isso significa. Então não tem jeito, tá? Existem alguns macetes que alguns ensinam. Não pensa no referencial, e acelera ou se freia, a aceleração é assim, e o D é sempre positivo. Mas isso não é legal, porque isso não trata com o formalismo correto. Você não trata o deslocamento, né? Então são gambiarras que não são interessantes para você utilizar no ensino médio. Eu acho que chegou a hora de você pensar no referencial e entender o que está acontecendo. Então isso vai ficar claro nos exercícios que a gente vai fazer agora, tá joia?